aí na real e não ficar fazendo pergunta, atrapalhando a aula. Não é? Tinha que. Professor, acho que era Johnny que falava que tinha aluno. Tinha 3 tipos de alunos, se conhecia o tipo de aluno pelo tipo de pergunta que fazia. Aí, tipo, tem um aluno que pergunta realmente porque não sabe, tem um aluno que pergunta porque já sabe aquilo e quer saber realmente a visão do professor em relação àquilo que ele já sabe, e tem um aluno que sabe uma coisa completamente um pouco mais avançada e ele percebe às vezes pelo livro do professor, faz aquele tipo de pergunta para poder quebrar o professor no meio. Tá vendo? Pois é. Então, o que é que a gente viu nessa manhã aqui? Guarde tudo isso que a gente está trazendo aí, porque nós vamos preparar um sermão temático. E eu estou dizendo que essa notinha de rodapé, como isso que a gente trouxe, vai servir para você, para quando alguém vir com alguma desconexão, perguntar algumas coisas fora do contexto que ele não pesquisou, tipo esses 3 alunos aí, né? Ele quer só jogar um verde, não é nem para colher maduro, ele quer só desfocar, tirar todos que estão centralizados para um canto assim da sala, quando todo mundo tem que estar no meio, focado no professor e no quadro, mas ele quer levar todo mundo para o canto da sala, né? Para se esconder no caso. Então, já que nós vimos aqui acerca desse mudo e surdo e da paixão, o que é que eu chamo de paixão? O amor que a sua comunidade tinha por ele, de forma que pegou ele, ouvindo falar que Jesus estava a caminho e levou até Jesus. Ainda que o mudo eu com isso. Você explica. Agora eu entendi. Quando ela explicou direitinho, mas o resto ela chegou lá e. Né? Mas ele dizendo, olha, a questão não é isso. A questão é que você hoje vai receber a bênção do milagre. E engraçado que tem Bíblia, irmã Bianca, que diz que Jesus cuspiu e tocou com o dedo na saliva. Tem Bíblia que vai dizer que Jesus cuspiu na boca, na língua, diretamente. Cuspiu na língua e meteu o dedo no ouvido e desbloqueou. Essa parte do trouxeram de levar realmente até Jesus é um ponto muito interessante, até se eu comparar com aquele episódio que desce pelo telhado e tal. Nos mostra um tipo de sociedade muito altruísta, assim, até, né? Em relação um com o outro, de perceber que o outro é surdo, que o outro não consegue andar e sabe para onde realmente recorrer, né? Vamos levar até Jesus, realmente, para ver se pode curar. Isso é um ponto que me chama a atenção, porque de repente alguém que era cego, que não podia andar, chamava filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamava, mas esse aqui que não tem como falar e consequentemente não ouve, poderia realmente as pessoas que estão passando por ele, tá pouco se lixando realmente em relação à vida dele, ou ele não falar ou ele não ouvir. Mas percebe que isso, no caso, é algo que talvez ele percebe a dificuldade realmente desse surdo, e aí traz a Jesus, não somente traz, mas também roga. Porque assim, se tivesse só o trouxeram, eu poderia imaginar assim, tipo, trouxe a Jesus para ver se Jesus realmente é capaz de curar. Mas além de trazer, ele roga para que impusesse as mãos. Então trouxe, sabendo de que Jesus é capaz de curar, e tipo, roga, mostrando realmente, né, compaixão por aquele que não falava e que não ouvia. E quando roga, significa mostrando qualidades da família, o sofrimento dele, as virtudes que ele tem, mesmo sem ouvir e sem falar. Aí diz, porque quando vier, diz assim, não, aquele centurião, ele tem feito muito pela nossa comunidade, ele é digno que o Senhor faça isso por ele. Aí quando vai Cornélio, não, ele é digno, porque a comunidade, quando chega lá, está toda a comunidade. Né? Aqueles assim, eu também sou. Né? Autoridade sobre, digo a esse assim, digo outro assim, outro assim, e acontece o que eu digo. Então ele mostrou que a autoridade é algo
que é realidade e que se cumpre, que se executa e que se vê o resultado. E comparado com aquele paralítico do tanque, né? Ele fala, não há ninguém que me leve até lá. Tá vendo? É aí que eu queria chegar. Porque Pedro também tem a passagem daquela viúva, como é? Doca, né? é. Que as outras se rodeiam Pedro e começam a clamar, dizem, não, ela fazia isso com a gente, ela fazia aquilo, aí Pedro vai, Jesus usa Pedro para ressuscitar ela, né? A questão, desde lá até agora, questão de prestígio. O que é que chama de prestígio? Questão de capacidade social financeira. Porque quando você tem, o seu filho é paralítico, mas alguém paga e você leva para introduzir na presença. Mas aí não, havia uma questão de amor. Uma questão que as pessoas se importavam com ele, porque a família era muito interessante, muito importante, e era uma comunidade unida, que se importavam com os outros. Mas tem comunidade que ninguém se importa com ninguém, como você trouxe agora, que é isso que eu estava acontecendo para trazer. O homem está ali. Ele há 38 anos eu estou aqui, não tenho ninguém, quando o gancho mete a mão na água, ou seja, entra na água, que me leve e jogue no tanque. Não tem ninguém. Mas quando eu chego lá, ele vai, independente de alguém não ter, ele vai caminhando, mas quando eu chego, já entrou outro na minha frente. Olha que coisa, viu? Olha que coisa. Aquela passagem de Pedro também, dos discípulos também, da mulher do fluxo de sangue também é interessante, né? Que a mulher, quer dizer, ninguém leva ela, né? Ela ouve falar de Jesus e ela vai. Então ali, se eu tão somente tocar na veste dele, seria curado. Porque alguém falou com ela, né? Já tinha 12 anos que ela padecia, né? Com o médico e nada disso realmente resolveu o problema, né? Ela então corre o risco, porque ela corre o risco que não podia fazer o que ela fez, né? Tocar realmente com fluxo realmente numa pessoa realmente, num líder realmente, como dizer assim, religioso. E ela corre o risco e depois quando ela toca realmente, que ela é curada, aí o discípulo barra Jesus, quer dizer, uma coisa mesmo que o meu falou, quer dizer, tinha que ver alguém para se compadecer, de levar, não houve. Ela vai, e mesmo mais na hora que ela recebe a cura, alguém ainda quer realmente barrar realmente ela, né? Aí Jesus falou, alguém me tocou, o discípulo, o Senhor, o povo te oprime, te aperta, diz alguém me tocou. Tá vendo? O próprio discíplo realmente não teve a percepção, Aqueles né? que estão perto, que poderiam entender o que está acontecendo e levar as pessoas para ser abençoada, receber o milagre, mas não está nem aí. Está caminhando ali, mas desinteressado. E aí faz o gesto da Maju. Eu gostei desse gesto, viu? O que é que você quer falar? Eu entro em quê? Eu entro em quê? Né, Maju? Eu entro em quê? Isso tem a ver comigo. Né? Pois é. Então, dentro desse contexto, a gente vê que o fator confiar em Deus talvez não seja daquele que está precisando da bênção do milagre. Ele jogou pelo telhado, caiu lá no meio da sala, e os críticos, rapaz, não tem referência de nada, você vem furar o telhado, rapaz, a porta é ali, a janela, mas você fura o telhado. Qual é o problema, rapaz? E o dono da casa, você vai pagar meu telhado? Sei lá, um questionamento. Não é? Você vai pagar meu telhado? Né? Quem entra por telhado é ladrão, né? Tá roubando, quer me roubar. E aí aquele questionamento todo, e ele questionando essas coisas, ninguém levou em conta o questionamento, o que vier a gente assume, a gente vai pagar, porque ele suplica, roga, Senhor, ele é digno e tudo mais, aí Jesus vai lá, cospe, mete o ouvido, a mão no ouvido, mas e esse que está ali há 38 anos, que diz, não tenham quem me jogue, quando eu vou, alguém já entrou na minha frente, e que recebe essa bênção maravilhosa, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Gente, isso aí é incrível, chega a me arrepiar, viu? Porque isso aí é incrível.
Por isso que ele roga com essa certeza de que em Jesus está a solução do problema. Jesus hoje veio. Vá até Jesus, chegue até Ele e seu problema é solucionado. Mas quando você é impedido de ter acesso a Jesus, mas o seu coração anseia ter esse acesso, o próprio Jesus chega até você, amigo. Jesus chegou. E você conta a sua história. E conta a sua história. Olha, quem opera o milagre não é a água. Quem opera o milagre é Deus. E Deus está aqui. E eu quero mostrar para essa multidão que não entendeu a mensagem, não entenderam a mensagem, que o mesmo Deus que agita a água e que cura aquele que entra, é o mesmo que está aqui diante de ti. Levanta, pega a tua cama e vai para casa. Será que essa mensagem ficou altamente compreendida por toda aquela multidão que estava ali? Não. Porque não houve louvor nenhum ali. Então foi um questionamento. Que nada. Será que era ele mesmo que era paralítico? Como fizeram com um, né? Será que era ele mesmo? Não. Pergunta ao pai dele. Teve um momento que ele disse, pergunta ao pai. Não, ele tem idade, responde, ele pode responder. Eu não podia ser curado, que era sábado também, que falou, você não pode fazer isso, é sábado. É, sábado, então, uma gama de questionamento dentro do contexto que pode gerar um problema sério. Mas Jesus apresenta ali, olha, esse que cura ali quando alguém entra na água, é esse que agora está aqui, diante de você. E eu vou operar um milagre. Era para ser uma coisa gigantesca. Mas você sabe que até hoje, 2000 e tantos anos depois, ainda tem gente que venera o tanque. Gente que venera o tanque ainda hoje. O tanque está lá, ó, arrumado ali, fizeram uma coisa em cima. Eu estava mostrando lá e tem gente que venera, tentando um milagre ali. Quando Jesus está... né? Aqui no capítulo, no versículo 35, né, eu acho que é por causa disso. No 36 diz assim, ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgava. Eu acho que é por isso, na verdade, que Jesus fala que Jesus ordenou que não dissesse realmente a ninguém, realmente, que ele tinha feito aquele milagre. Para o surdo, realmente, né? Eu acho que, na verdade, se baseia realmente nisso que o irmão acabou de falar, de veneração ao milagre. Ou seja, porque a mais riqueza de Cristo, de Jesus, e de hoje também, né, e para o céu e para a vida das pessoas, é que conheça o Evangelho, que conheça a palavra de Deus, né, como o irmão relatou aqui, colocando realmente as escolas, né, a situação que os alunos estão, sem querer realmente estudar, sem querer se esforçar para conhecer, sem querer realmente se aprofundar no conhecimento para ser alguma coisa e não ter dificuldade até mesmo quando for fazer um concurso, alguma coisa, porque já aprendeu e tem, como o irmão fez a base também no livro, de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Apresentar Deus diante de Deus, homem com vida aprovado, que não tenha que se vergonhar. Não tenho vergonha porque eu tenho convicção realmente do que eu estou falando e certeza quando alguém me procurar eu vou falar. Então tem uma base mesmo de conhecimento, né? A minha determinação. Isso só quem traz, só quem dá realmente é a palavra de Deus, é conhecimento da palavra. E eu acho que Jesus, quando ele proíbe realmente o falar, porque ele não queria que a pessoa ficasse baseada no milagre. Porque a pessoa se apropriava do milagre e esquecia realmente que, na verdade, o milagre não era o bastante. Jesus queria que eles conhecessem quem era Jesus, por intermédio da palavra que ele iria pregar, que ele estava pregando. Era a mensagem do Evangelho que ia trazer realmente não um milagre, apenas um milagre, como fala dos 10 realmente leprosos, né? Que a Bíblia fala realmente que eles foram curados. Mas quem foi abençoado e que voltou para agradecer, disse, vai, a tua fé agora fez o quê? Te salvou, tá vendo? O milagre realmente foi bom para os outros 9. Não foi. O milagre não foi tanta coisa por 9. O milagre foi tanta coisa para o que voltou, que ouviu de Jesus agora a palavra. É a palavra realmente agora, a palavra quem traz realmente. E eu acho que quando Jesus fala a proibição de Cristo aqui, às vezes a gente pensa que Jesus está proibindo, que não fale dele, mas na verdade Jesus está proibindo realmente que você se baseie nele através de milagre.
Você se baseia em Cristo através de milagre, você vira realmente tipo um religioso, como o irmão acabou de colocar aí. E você se baseia no milagre e agora você vai ficar na fonte só. Você vai querer adorar a fonte. E na verdade é o conhecimento e a palavra de Deus, que é o operador de milagre. Cadê ele? Eu não sei, não conheço ele, né? Muito bom, muito bom. Muito comentário fantástico. E hoje foi interessante trazer Maju aqui. Porque trazer Maju aqui representa a preciosidade, ou seja, o valor social de cada pessoa. Aquele paralítico que estava ali não tinha valor social nenhum, expressão de valor nenhuma. Era uma pessoa que estava ali, para o povo que estava ali rodando, tanto faz ele ser curado como não ser, não tinha. Então, por isso que Maju está aqui para ser curada, Maju, e com isso. Quer dizer, ele foi curado e ninguém cantou, ninguém tocou, ninguém celebrou, ninguém saiu espalhando a notícia, ele até questionou, será que foi ele mesmo? Não, era ele mesmo. Quem sabe ele não era paralítico coisa nenhuma, era conversa fiada. Ele está ali, quer dizer, não foi um motivo, porque ele não era um dos grandes da sociedade, para que pudesse ali trazer uma propagação da notícia, mas simplesmente uma pessoa, como dizer, um Zé Ninguém, que isso era importante mesmo para Jesus, né? Só para Jesus ele era importante. Jesus vai, porque ele tinha marchado em direção a Jesus e impedido em todas as vezes que ia até Jesus ou até o tanque da cura, mas a cura veio até ele, fora do tanque, né? Pois é. Então, isso é importante para a gente contextualizar. Você vê que esse texto, a gente está no versículo 1 e 2, né? Que é o 31 e 32. Nós não descemos ainda para canto nenhum. E vamos trabalhar essa questão para depois a gente formular e formar um sermão maravilhoso, com nota de rodapé e tudo, para que a gente possa, no lugar que chegar, a gente poder apresentar, até para as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não confiam, poder, a partir desse sermão, confiar, saber o valor de conhecer a Deus e de ter essa bênção do céu, a bênção da salvação, o perdão do pecado e a libertação em Cristo Jesus, né? Que maravilha! E nós vamos encerrar, né, esse texto, porque a hora não nos espera, né? Eu acho que já